Oi, gente, vamos fazer um vaso bem bonito hoje. Vamos deixar as máquinas de lado, trem e carrinho de mão, e hoje vamos fazer vaso de novo. Então a massa é a de sempre, 3x1, preparar a massinha. Não muito grossa, assim, não muito fina. Uma massa bem, ó, não muito firme também. Bota um pouquinho de detergente dentro e ó, a massa. Deixou parada um tempo, a massa vem ali, mexe com ela de novo. Massa de cimento a gente tem que estar sempre ativando, tá? Um papelão, uma base firme, uma cerâmica ou uma tábua. Um papelão, coloca a massa aqui. Não tem muito segredo esse vaso não, mas ele fica bem bonito. E aí, sexta-feira, a gente faz as artes de cimento, né? E bora lá. Vamos espichar essa massa aqui em cima, de forma bem, assim, lisa, e que ela fique basicamente por igual. Não é quase impossível a gente fazer isso, fazer toda ela igualzinha, a menos que a gente faça um gabarito na altura, né? Mas isso dá muito trabalho de fazer. Mas se você tiver aí na sua casa uma caixinha com uma borda de 1 centímetro, né? Larga em cima da mesa, preenche com cimento. Claro, fora ela com plástico daí. Preenche com cimento. E aí sim você vai passar uma tabuinha, uma régua em cima, e você tem bem alinhado. Mas isso é uma coisa que quase ninguém tem em casa, e para fazer é ruim. Então por isso que eu prefiro fazer assim pra mostrar que dá, né? Ó o galo. Ó o meu galo aí. Tá. O início dele basicamente é isso aqui. Se tiver um negócio mais grande, assim, uma cerâmica mais comprida, com papelão, para fazer todo de uma vez é melhor. Assim, com um lugar pequeno, como eu tô aqui, terei que repetir esse processo aqui umas 3 ou 4 vezes. Na verdade, eu pego várias cerâmicas, porque eu mesmo não tenho no momento uma cerâmica grande nem nada, né? Então assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer isto. Tá mais ou menos que parelhinho a altura dele, né? Dá 1 centímetro, 1,5 centímetros. A espessura cada um pode escolher também, né? Deixa essa massa descansar assim, desse jeitinho na sombra, por uns 15 minutos pelo menos. Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Voltei. Então eu deixei a massa descansando, mas não deu 15 minutos. Deu menos, porque o sol tá quase pegando aqui na minha mesa. E aí já adiantei um pouquinho aqui para ver se dava para fazer com a massa assim mesmo, nesse ponto. Mas não é muito bom. Bom mesmo é deixar esperar 15 a meia hora, porque daí o cimento já descansou um pouco. As pessoas não gostam que eu digo puxou, não sei porque os pedreiros falam assim, mas tudo bem. Descansar. E daí vem com um copinho. Na verdade aqui eu peguei um litrinho, a base de 1 litrinho, a parte de cima, cortei, né? Peguei só essa boca, essa parte aqui da tacinha. Que daí ela corta melhor o cimento, mas pode ser qualquer outra rodinha. E não importa o tamanho também, tá? Importante que seja um círculo, uma esfera, ó. Faz isso aqui. E aqui. Eu tentei fazer bem juntinho, ó, mas é ruim. É ruim de tirar os meios, porque a massa ainda tá molhada, né? Então talvez assim um pouquinho mais distante seja melhor. E porque ela tá um pouquinho mais úmida, como eu falei, dificulta um pouquinho o trabalho. Daí vamos fazer isso aqui em toda a sua massa, né? E vão tirar as sobrinhas do meio. Se tiver uma pazinha com a ponta mais fininha aqui é melhor ainda, né? E essa parte aqui que é mais difícil, tirar as sobras. Mas essa sobra a gente aproveita. Ó. Vão tirando com calma. Isso é um serviço difícil, mas às vezes acontece quando tem uma pedrinha, alguma coisa, mas isso também não faz mal. É assim que a gente faz, ó. Mas vai ficar um vaso muito bonito e diferente. Bem diferentão. Eu vou fazer
tá? Depois eu limpo aqui para não ficar um vídeo muito demorado. Fazer em toda a sua base, né? E aí vem, não precisa nem marcar, nem marcação. É só centralizar a pazinha no meio da rodinha e cortar. Ó, cortou. Todas elas. Cortar. Às vezes tem umas pedrinhas no meio que dificulta a nossa vida. Mas daí não tem problema porque a massa ainda tá molhada, então se estragar ou coisa assim, é só recolher e fazer de novo. Um serviço delicado, mas para quem não tá, para quem tem tempo, tá meio sem saber o que fazer, isso aqui vale a pena preencher o nosso tempo. Então eu vou fazer em toda a massa e já volto mostrando a segunda etapa. Tô aqui de volta então. A bacia, eu peguei uma bacia assim, ó, que não fosse muito redonda, muito grande, muito reta. Tivesse uma basezinha assim, fica mais bonito, mais fácil de trabalhar. Mas não que não possa ser de outra forma. Daí, como sempre, né, um papelão e uma base firme embaixo, né? Faz isso aqui e isso aqui. A areia que vai dentro tem que ser uma areia úmida, para quem ainda não acompanha o nosso canal, que tá chegando agora. Essa areinha tem que ser areia úmida e bem socadinha dentro do pote. Olha, ele faz um desenho bonito. Se você quiser fazer um vaso pela metade, é só medir a base dela aqui pela metade, ó, cortar e tirar metade da areia. Eu já tenho um vídeo no canal fazendo o vaso de parede, meio vaso, né? Então daí, se quiser fazer esse vaso não redondo, não ele inteiro, então faz isso aqui, tá? É só olhar lá e tirar a areia. Facinho. Aí vem com a nata de cimento, que é só cimento peneirado com água. Cimento peneirado com água, puro. Não mistura areia nem detergente aqui. Aí vamos trabalhar isso aqui, ó, como sempre faço. Aqui o principal mesmo é nas laterais. Então eu vou largar esta água de cimento nas laterais primeiro, nas bordas aqui, nas partes de baixo, ó. Em cima, e daí foi lá na minha mesa, mas não tem problema. Em cima aqui a gente bota só o que sobrar depois. Porque o que eu quero mesmo é, ela tá um pouquinho aguada demais, por isso que ela tá escorrendo bastante. Mas ela já vai secar e eu já vou puxar ela pra cima. Então eu vou fazer isso em toda ela e volto já com ela prontinha. Voltei. Eu vou e volto, vou e volto. Tô sempre dando um ganho na Karine. E aí então eu já passei, já derramei em toda ela, né? Tudo normal. Vocês viram como é fácil, né? E aí agora a mesma nata de cimento e água, eu preparei numa outra bacia para deixar pronto aqui, para adiantar o serviço. Eu vou dar uma mexidinha nela. Beleza. E aí eu venho com as nossas metadinhas, né? As nossas rodinhas pela metade. Eu venho com a pazinha, busco uma, coloco aqui, tá? Busco outra. Vou pegar assim. Ela não tá seca, eu não deixei secar, ela é só deixei descansar. Vou trabalhar essas metadinhas aqui ao redor de todo o meu vasinho. Pra você aí eu vou mostrar, eu vou fazer só essa parte da frente, tá? Aqui. Aqui, vou fazer assim. E aí agora eu venho com um pincel velho. Essa mesma natinha de cimento, então, eu vou dar uma ativada nele aqui, ó. Ele vai ser usado como uma cola pra mim. Aqui. E pode ser também na paredinha. Só não com muita força, porque pode soltar essa massinha aqui e aparecer a areia, né? Aí eu venho pegando a outra, mais uma metadinha, eu vou largar aqui no meio, intercalando ela, ó, tá? E sempre encostando, meio que encostando aqui no vaso, tá? Ó. Se você viu que você pincelou ali e tá secando, tá muito seco,
vem com mais cimentinho, não vai largar ele. E aí dá pra botar um pouquinho de areia aqui, não precisa ser só o cimento e a água, pode ter um pouquinho de areia, não muito, mas pode ter. Ó. Assim. Isso aí. E assim você vai subir o seu vaso até em cima. É o que eu vou fazer e volto com ele prontinho. Eu vou fazer em todo ele ao redor, só não vou fazer aqui nessa parte de cima. Aqui, quando terminar aqui as rodelinhas, eu vou só preencher com cimento, tá? Daí eu volto com ele prontinho para vocês verem como é que vai ficar. É bem simples, tá? Olha, se você quiser ir apertando assim um pouquinho mais, ó, para grudar mais na paredinha dele, ó, também pode, olha. Se o cimento não tá muito duro ainda, ó, pode ir trabalhando, jogando ele assim mais para perto. Aqui assim. Tá certo? Porque isso aqui não vai aparecer muito mesmo, né? Então ele já fica bem coladinho na parte do vaso, de dentro do vaso, tá? Eu volto já. Então, gente, eu ia já trazer ele pronto, mas eu resolvi mostrar mais uma vez. Sabe por quê? Eu misturei um pouquinho mais daquela massa que eu tinha na bacia, que eu fiz as rodinhas. Eu peguei umas 3 colheres e misturei aqui, engrossei pouca coisa, sabe? E aí, por quê? Porque, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui dá pra ver que ele fica um pouquinho distante. Quando o vaso, se ele fosse reto, não ia acontecer, ele ia colar bem. Mas como ele vem inclinado, ele fica esta beiradinha. Então ele não encosta bem na parede do vaso que foi feito, da estrutura que foi feito. Então, para que ele cole bem, então eu fiz essa mistureba. Desculpe o linguajar aí, né? E aí, ó, eu vou derramando com a colher aqui dentro, antes da segunda carreira. Ó, eu derramo, preencho. Aí sim ele vai ficar super colado. Então você aí, se vai fazer esse vaso, faça assim para não ter problema depois. Então ele fica bem coladinho, preencha bem. E essa mesma massa então eu tô usando para pincelar, para colar a outra camada que vem depois, ó. Eu pincelo ele para trazer a outra camada depois, tá? Mas aqui também eu queria mostrar uma coisa. Como ele vem diminuindo essa mesma rodinha que foi nas primeiras 3 carreiras, bem certinho, deu bem certinho. Então agora, como ele vem diminuindo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou mostrar nessa aqui. Antes de tirar da mesa, e como ele tá úmido ainda, a gente tira a pontinha dela. Ó, tira fora essa pontinha. Pra poder, então, colocar aqui. E para que você sempre finalize com todas as pétalas, né? Porque senão, se você vai deixar ela inteira como ela tá, como ela diminuiu de tamanho, ela vai indo, e quando vê ela tá em cima, ela tá sendo colocada em cima da outra. Então não vai fechar os tamanhos. Então é bem simples, como eu mostrei. Tire um pedacinho, e aí sim vai colocando aqui para fazer a sua florzinha, para que o vaso fique parecendo uma florzinha. Vocês estão vendo que eu já estou no último carreiro, né? Então eu vou fazer esse carreiro, vou fazer mais um carreiro depois, além desse aqui, tá? E aí sim eu vou preencher de cimento toda essa borda, toda essa parte. Deu para compreender super bem, né? E vou fazer o furo do meio com o caninho. E eu volto com ele prontinho já, para mostrar para vocês como é que ele vai ficar. Então, tá pronto o nosso vaso, quer dizer, não tá pronto, tá seco. E aí eu vou virar ele, mas antes de virar eu quero mostrar o que eu fiz hoje de manhã, que eu vi que ele tava bem sequinho, né? Então eu peguei e uma lixinha, eu passei a mão, vi que um pouquinho de aspereza ainda tinha ficado, é lógico, porque ele tava molhado, né? Então eu fiz isso aqui, ó. Tá? Eu passei um pouquinho assim, fui alisando cada rodinha, mas isso é coisa rápida, né? E aí eu peguei uma faquinha também e já levei ali assim e despreguei, porque às vezes cola no papelão, né? Então eu fiz isso aqui, ó, com uma faquinha, ó. Antes de virar meu vaso, eu fiz isso, tá? Então eu recomendo fazerem isso também.
Agora eu vou virar ele pra gente tirar a areia que tem dentro. Assim. Tiro o papelão, vou botar aqui. E aí eu vou tirar toda essa areia que tem dentro com a minha pazinha mesmo. Vou tirar assim toda a areinha. E eu já volto para mostrar para vocês como é que eu vou fazer por dentro, tá? Tirei a areia, tá aqui a areia. Depois que eu tirei toda a areia, eu passei um pincel para tirar o máximo que eu pudesse de areia dentro dele, né? Que assim, o máximo. Aí eu peguei a lixinha de novo e dei uma lixadinha aqui em cima. Podia ter lixado mais, claro, óbvio que sim, né? Mas é só passar a lixinha e deixar ele mais lisinho. Mas pra mim tá bom assim. Aí agora eu venho com aquela nata de cimento, água e cimento. Sabe o que eu costumo fazer quando eu faço essa nata? Eu costumo peneirar o cimento. Porque às vezes ele tem às vezes até pedrinhas de areia que quando a gente tá usando na construção, mistura no cimento alguma pedrinha ou coisa assim, né? Peneire sempre que é melhor. E agora, enquanto que eu vou passando essa natinha de cimento, eu vou mandando abraços para alguns seguidores. Então, o primeiro é o Elber Pereira. Tem um canal no início aí, tá iniciando. Elza Couto e Silva tá sempre comentando, sempre com a gente ali. Dorvalina Rodrigues também tá sempre junto. Maria José Menezes. Ana Maria Campana Caieiro. Margarida Moreira e Leane Prade. Hoje seriam essas pessoas que eu estou mandando um abraço, mas sintam-se todos abraçados. Fiquei um bom tempo sem mandar abraço, gente, mas agora eu vou começar de novo a mandar em cada vídeo, mandar um abracinho, se eu conseguir, tá? Não é sempre que a gente consegue, não é sempre, né? Então, quando dá, a gente vai fazer isso. Então, eu passo essa a aguinha de cimento em todo ele por dentro. Assim. Pra fechar, alisar, sabe? Até é importante quem quer fazer pra vender ou dar de presente um vasinho desses, fazer isso por dentro. E ele fica mais bonito, né? Olha só como ele já... Eu nem lixei tanto aqui em cima. E ele já com a natinha de cimento mais grossa, né? Eu não fiz ela tão fina. Já alisou, olha aí. E aí aqui também eu tinha passado a natinha de cimento antes, enquanto que ele estava virado, antes de tirar a areia, né? Mas aqui nem precisa, só nas bordinhas, nas principais aqui na parte de cima. Nas outras não precisa, quase não aparece. Mas dá para pegar um pincel mais fininho e passar assim. Aqui dentro. Eu passei de baixo para cima, né? Mas dá também para passar com um pincel bem fininho. Não tem problema. Então, essa é a dica. Passa essa natinha de cimento enquanto ele ainda tá virado. Ou então, pode fazer isso aqui e passar, ó. Ou virar ele, emborcar ele no papelão e passar a natinha de cimento em todo ele. Ó, dá também. Depois que tirou a areia, também dá para fazer. E aí eu volto com ele daqui a pouco, já pintado e com uma plantinha aqui dentro. Ai, meu Deus, eu tô rindo porque eu tô apaixonada por este vaso. Meu Deus, gente, ó, eu perdi a conta de quantos vasos, quantas artes eu já fiz em cimento. Mas eu tô derretida por esse aqui. Ele é pequenininho, mas sabe quando eu fui fazer esse vaso, quando eu comecei a desenvolver ele, eu não imaginava que ele ia ficar tão bonitinho, tão delicado. Eu tô boba, tô apaixonadinha por ele. Faz aí, vocês vão gostar. Qualquer flor que botar nele vai ficar bonita. E olha esse final aqui, ó que amor. Ele é uma florzinha, olha só, que delicadeza. Qualquer florzinha aqui. Eu botei esse gerânio porque é o que eu tinha em casa no momento, né? Mas qualquer florzinha que botar nele vai ficar bonito. Tá um ventão aqui, não vai me levar embora porque eu sou gordinha. Mas quem é magrinho não vai. Ai, gente, então se inscrevam no canal, deixa o joinha. Até o próximo vídeo, que é segunda-feira. Tchau, tchau.
Um ótimo final de semana a todos, tá?